No coração pulsante do Brasil, onde a ginga e a malandragem se encontram, existe um livro com mais de 500 anos que ainda causa arrepios na espinha de muita gente. Não é autoajuda, nem receita de bolo para o sucesso nos negócios. É O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, escrito em 1513, um manual atemporal e controverso sobre liderança. O motivo? Ele escancara a verdade sobre o poder que a maioria prefere varrer para debaixo do tapete. A vida inteira te contaram a ladainha de que os bonzinhos sempre se dão bem, que a honestidade é a chave do sucesso e que seguir as regras garante a vitória. Lindo, né? Mas a realidade, meus amigos, é um pouquinho mais complexa. Os líderes que botam para quebrar, que transformam empresas, países e até o mundo, sacaram uma parada que a boiada não entende. A hora de ser coração mole e a hora de meter o pé na porta. Liderar é fazer escolhas difíceis que ninguém mais quer encarar. Pensa comigo, 2 candidatos com o mesmo talento disputam aquela vaga de ouro. Um confia no talento, achando que o trabalho fala por si. O outro, além de ser fera no que faz, arma teias de contato, entende a fofoca do cafezinho e vende o peixe como ninguém. Quem leva a melhor? O esperto, porque ele sabe que talento sem estratégia é como beleza sem maquiagem, passa batido. Não se trata de passar a perna em ninguém, é entender que a vida é um jogo complexo e boas intenções não pagam as contas. Maquiavel não escreveu O Príncipe para tiranos, mas para quem precisa se virar nos 30 no mundo do poder, que, convenhamos, não é lá essas coisas. As lições valem tanto para quem chefia uma barraquinha de pastel, quanto para quem comanda um país inteiro. Antes de entrarmos de cabeça nessas dicas que valem ouro, preciso te pedir um favorzinho. Se esse papo já está abrindo seus olhos para a liderança e a estratégia, dá um joinha aí. Assim, eu sei que você quer mais conteúdo que desafia o senso comum e te ensina os macetes da influência e do sucesso. E se você quer virar mestre nesse assunto, se inscreve no canal, porque estamos só começando a desvendar segredos que podem mudar a sua vida. A primeira lição de O Príncipe é a mais mal interpretada de todas. Maquiavel mandou a real. Um líder de verdade tem que ser leão e raposa ao mesmo tempo. O leão é a força, a coragem, a garra para encarar os desafios de frente. A raposa é a malícia, a esperteza, a sabedoria para se safar das enrascadas. A maioria das pessoas só tem um desses talentos e é por isso que se afogam na hora de liderar. Pensa nos líderes que você admira. Eles sabem a hora de bater o pé e a hora de dar um jeitinho brasileiro para resolver os problemas. Sabem ser diretos quando a situação pede e diplomáticos quando o relacionamento vale mais que a razão. Essa mistura não é falsidade, é jogo de cintura. É entender que cada caso é um caso. Vamos trazer isso para o mundo de hoje. Um chefe de equipe percebe que um funcionário está patinando, mesmo depois de várias conversas e ajudas. A raposa tentaria mudar as tarefas, oferecer um curso, descobrir onde o cara manda bem para aproveitá-lo melhor. Mas às vezes tem que virar leão. Às vezes tem que dar um chega para lá para proteger a moral da equipe e a produtividade. O bom líder sabe qual ferramenta usar em cada hora. O segundo ensinamento de Maquiavel é que a imagem que você passa é tudo. Ele disse que é melhor ser temido que amado, mas a galera entendeu tudo errado por séculos. Ele não estava defendendo a violência ou a intimidação. Ele estava mostrando que o respeito e a autoridade são a base de uma liderança forte, e não a popularidade. O que separa os líderes nota 10 dos mais ou menos é que eles entendem uma coisa que ninguém mais percebe. Os líderes que só querem agradar a todos sofrem na hora de tomar decisões difíceis, porque morrem de medo de decepcionar alguém. Evitam confrontos, enrolam para resolver os problemas e abrem mão das suas ideias para manter a paz. Ser legal e compreensivo é importante, mas tem que ter o equilíbrio para tomar decisões impopulares quando a situação exige. Maquiavel sabia que a liderança duradoura exige o que ele chamava de virtude, que não é a mesma coisa que virtude no sentido religioso da palavra, mas sim a força de caráter para fazer o que precisa ser feito, doa a quem doer.
Isso pode significar dar um feedback sincero para um funcionário que não está rendendo, mudar um departamento que está indo mal ou tomar decisões que chateiam algumas pessoas, mas que são para o bem de todos. A terceira dica de O Príncipe fala sobre o tempo certo e a coragem para agir. Maquiavel reparou que a sorte joga um papel importante na vida, mas os líderes preparados conseguem dar um jeito nas surpresas. Ele disse que a sorte ajuda os audaciosos, mas a audácia tem que vir com um mapa na mão e a cabeça no lugar. As pesquisas de hoje em dia sobre como tomar decisões confirmam o que Maquiavel já sabia. Os líderes que pensam rápido, pedem conselhos para quem entende do assunto e metem a mão na massa costumam ter mais sucesso do que os que se jogam de cabeça ou ficam paralisados, pensando demais. O segredo é saber a hora de agir e a hora de esperar. Olhe os empreendedores de sucesso. Eles nunca têm todas as informações quando lançam um produto novo ou entram em um mercado diferente, mas têm o suficiente para tomar decisões inteligentes. Sabem que esperar pela certeza é perder o bonde da história. Arriscam porque sabem que liderar é decidir sem ter todas as cartas na mesa. A quarta lição é entender o que move as pessoas. Maquiavel dizia que um bom líder precisa saber o que interessa, o que assusta e o que faz cada um vibrar. Não é para manipular ninguém, é para usar a inteligência emocional a seu favor. Quando você entende o que faz seus funcionários, clientes e parceiros darem o sangue, você encontra soluções que agradam a todos, consegue prever quando alguém vai torcer o nariz para uma ideia nova e resolve as pendências antes que elas virem um problemão. Une forças para fazer as mudanças acontecerem, porque sabe como mostrar que elas são boas para cada um. Lembra dos líderes que te marcaram? Eles provavelmente sabiam o que era importante para cada pessoa. Falavam com o engenheiro sobre a perfeição do projeto, com o vendedor sobre a alegria do cliente e com o investidor sobre o dinheiro que ia entrar. Não queriam enganar ninguém, mas sim se conectar com o que cada um valorizava. A quinta dica é saber usar o chicote e o pirulito. Maquiavel dizia que o líder tem que saber recompensar e punir. Hoje em dia, a gente chama isso de equilíbrio entre dar apoio e dar ordens. Os líderes que fazem sucesso criam um ambiente onde o bom trabalho é reconhecido e valorizado. E o trabalho porco tem as suas consequências. Esse equilíbrio é fundamental para ter credibilidade e justiça. A equipe precisa saber que o esforço vale a pena e que as regras valem para todos. Os líderes que só sabem dar presentes, mas nunca resolvem os problemas, perdem o respeito e a moral. Os líderes que só sabem dar bronca criam um clima pesado. Juntando as duas coisas, você cria uma cultura de excelência. Mas olha só o que os livros de liderança não te contam sobre como colocar tudo isso em prática. A sexta lição de Maquiavel é sobre fazer o que precisa ser feito e não o que a gente gostaria de fazer. Às vezes, o líder tem que escolher entre o sonho e a realidade. Isso pode significar trocar pessoas de lugar, acabar com parcerias que não dão mais resultado ou cortar gastos que vão deixar gente chateada. O importante é entender que fugir das decisões difíceis não faz os problemas sumirem. Só adia a solução e ela fica mais cara e dolorosa. Maquiavel sabia que liderar é engolir o choro no presente para evitar a tragédia no futuro. Pensem como isso se aplica ao desempenho da equipe. Dar um toque no funcionário que não está rendendo, com um feedback sincero e um plano de ajuda, é chato, mas resolve. Deixar a situação se arrastar afeta a moral da equipe, a produtividade e, no fim das contas, exige medidas mais drásticas, como demissão ou mudança geral. A bronca no começo é mais humana para todos. A sétima lição de O Príncipe é sobre construir e manter alianças. Maquiavel já dizia: ninguém vence sozinho. Para liderar de verdade, você precisa de uma rede de apoio e de gente que pensa parecido com você. Liderar é criar laços e fazer o bem para os outros, sem esquecer dos seus objetivos.
As pesquisas de hoje em dia mostram que os líderes que mais fazem sucesso são os que sabem unir forças. Entendem que para mudar as coisas é preciso ter o apoio de muita gente. Invistam tempo para entender os diferentes pontos de vista e encontrar um terreno comum, mesmo quando ninguém concorda em tudo. Lembra dos líderes que conseguiram fazer grandes mudanças nas empresas? Eles gastaram um tempão antes de anunciar as novidades, convencendo os influenciadores, acalmando os nervos e criando planos que beneficiassem a todos. Sabiam que a qualidade dos relacionamentos é que define se os sonhos vão virar realidade. A oitava lição, e talvez a mais importante, é sobre o equilíbrio entre os princípios e a prática. O príncipe não manda jogar a moral no lixo, mas reconhece que seguir uma regra à risca, sem pensar nas consequências, pode dar ruim. Os líderes que fazem a diferença desenvolvem o que os filósofos chamam de sabedoria prática, a capacidade de aplicar as regras em cada situação, respeitando tanto a lei quanto a realidade. Isso exige pensar fundo nos valores, nas consequências e em como as intenções e os resultados se misturam. Por exemplo, ser honesto é fundamental, mas, às vezes, falar a verdade sem pensar pode machucar inocentes ou estragar relacionamentos importantes. Os líderes espertos sabem manter a integridade nessas horas. Podem adiar uma notícia até o momento certo, dar um jeito de falar a verdade sem ofender ou encontrar outras soluções que respeitem tanto a honestidade quanto a compaixão. Os líderes que fizeram história dominaram algo que vai além de qualquer receita de bolo. Aprenderam a pensar sobre o poder, a influência e o que move as pessoas de um jeito que transforma o mundo para melhor. A nona lição de Maquiavel fala sobre essa forma inteligente de liderar. Ele percebeu que os líderes de sucesso não dependem só do carisma ou da inspiração, mas criam sistemas que funcionam, não importa quem esteja no comando ou o que aconteça. Isso significa criar empresas com regras claras, canais de comunicação abertos e formas de tomar decisões que dão resultado sempre. Significa formar outros líderes para que o sucesso não dependa só de você. Maquiavel sabia que liderar de verdade é construir instituições e não só ganhar uns troféus. Pensa em como isso se aplica à gestão de equipes. Os líderes que mandam bem definem metas claras, dão feedback constante e criam oportunidades para os funcionários crescerem. Criam um ambiente onde as boas ideias aparecem naturalmente, porque as regras e os incentivos estão alinhados com o que se quer alcançar. Essa forma inteligente de trabalhar diminui a necessidade de ficar dando ordens o tempo todo e melhora o desempenho geral. A 10ª dica de O Príncipe é sobre o que Maquiavel chamava de economia de força. É saber quando dar o sangue e quando guardar energia para as batalhas mais importantes. Os líderes que fazem a diferença não tratam todos os desafios como se fossem a Copa do Mundo. Sabem quais problemas merecem toda a atenção e quais podem ser resolvidos sem gastar muita munição. Essa dica vale para tudo, desde responder e-mails até planejar o futuro da empresa. Os líderes que respondem a todos os pedidos com a mesma intensidade se afogam no trabalho e perdem a chance de brilhar no que realmente importa. Os que sabem separar o que é urgente do que é importante, o que é tático do que é estratégico, os problemas que eles mesmos têm que resolver daqueles que podem passar para outros, ganham tempo para fazer coisas que realmente mudam o jogo. Pensa nos líderes que parecem fazer um monte de coisas sem perder a calma e o foco. Eles dominam essa economia de força. Dizem não para oportunidades boas para dizer sim para as incríveis. Sabem delegar tarefas para poderem se concentrar nas decisões que só eles podem tomar. Entendem que a atenção do líder é um recurso valioso que tem que ser usado com inteligência. A 11ª dica de Maquiavel é sobre aprender com os sucessos e com os fracassos, sem se apegar demais a nenhum dos dois. Ele percebeu que a vida dá muitas voltas e os líderes que se acham demais quando ganham ou se desesperam quando perdem acabam se dando mal. O segredo é manter a cabeça no lugar, não importa o que aconteça. Essa força mental é a coisa mais importante para um líder e quase ninguém dá bola para ela.
Os líderes vivem na corda bamba, recebem críticas o tempo todo e têm que tomar decisões com consequências pesadas. Os que conseguem manter a calma nas vitórias e nas derrotas tomam decisões melhores, porque não deixam as emoções atrapalharem. As pesquisas de hoje em dia sobre a cabeça dos líderes mostram que o motivo, ele escancara a verdade sobre o poder que a maioria prefere varrer para debaixo do tapete. A vida inteira te contaram a ladainha de que os bonzinhos sempre se dão bem, que a honestidade é a chave do sucesso e que seguir as regras garante a vitória. Lindo, né? Mas a realidade, meus amigos, é um pouquinho mais complexa. Os líderes que botam para quebrar, que transformam empresas, países e até o mundo, sacaram uma parada que a boiada não entende: a hora de ser coração mole e a hora de meter o pé na porta. Liderar é fazer escolhas difíceis que ninguém mais quer encarar. Pensa comigo. 2 candidatos com o mesmo talento disputam aquela vaga de ouro. Um confia no talento, achando que o trabalho fala por si. O outro, além de ser fera no que faz, arma teias de contato, entende a fofoca do cafezinho e vende o peixe como ninguém. Quem leva melhor? O esperto, porque ele sabe que talento sem estratégia é como beleza sem maquiagem, passa batido. Não se trata de passar a perna em ninguém, é entender que a vida é um jogo complexo e boas intenções não pagam as contas. Maquiavel não escreveu O Príncipe para tiranos, mas para quem precisa se virar nos 30 no mundo do poder, que, convenhamos, não é lá essas coisas. As lições valem tanto para quem chefia uma barraquinha de pastel, quanto para quem comanda um país inteiro. Antes de entrarmos de cabeça nessas dicas que valem ouro, preciso te pedir um favorzinho. Se esse papo já está abrindo seus olhos para a liderança e a estratégia, dá um joinha aí. Assim eu sei que você quer mais conteúdo que desafia o senso comum e te ensina os macetes da influência e do sucesso. E se você quer virar mestre nesse assunto, se inscreve no canal, porque estamos só começando a desvendar segredos que podem mudar a sua vida. E se quiser dar aquele valeu demais, sua ajuda será muito bem-vinda. A primeira lição de O Príncipe é a mais mal interpretada de todas. Maquiavel mandou a real. Um líder de verdade tem que ser leão e raposa ao mesmo tempo. O leão é a força, a coragem, a garra para encarar os desafios de frente. A raposa é a malícia, a esperteza, a sabedoria para se safar das enrascadas. A maioria das pessoas só tem um desses talentos, e é por isso que se afogam na hora de liderar. Pensa nos líderes que você admira. Eles sabem a hora de bater o pé e a hora de dar um jeitinho brasileiro para resolver os problemas. Sabem ser diretos quando a situação pede e diplomáticos quando o relacionamento vale mais que a razão. Essa mistura não é falsidade, é jogo de cintura, é entender que cada caso é um caso. Vamos trazer isso para o mundo de hoje. Um chefe de equipe percebe que um funcionário está patinando, mesmo depois de várias conversas e ajudas. A raposa tentaria mudar as tarefas, oferecer um curso, descobrir onde o cara manda bem para aproveitá-lo melhor. Mas, às vezes, tem que virar leão. Às vezes, tem que dar um chega pra lá para proteger a moral da equipe e a produtividade. O bom líder sabe qual ferramenta usar em cada hora. O segundo ensinamento de Maquiavel é que a imagem que você passa é tudo. Ele disse que é melhor ser temido que amado, mas a galera entendeu tudo errado por séculos. Ele não estava defendendo a violência ou a intimidação. Ele estava mostrando que o respeito e a autoridade são a base de uma liderança forte e não a popularidade. O que separa os líderes nota 10 dos mais ou menos é que eles entendem uma coisa que ninguém mais percebe. Os líderes que só querem agradar a todos sofrem na hora de tomar decisões difíceis porque morrem de medo de decepcionar alguém. Evitam confrontos, enrolam para resolver os problemas e abrem mão das suas ideias para manter a paz. Ser legal e compreensivo é importante, mas tem que ter o equilíbrio para tomar decisões impopulares quando a situação exige. Maquiavel sabia que a liderança duradoura exige o que ele chamava de virtude, que não é a mesma coisa que virtude no sentido religioso da palavra, mas sim a força de caráter para fazer o que precisa ser feito, doa a quem doer.
Isso pode significar dar um feedback sincero para um funcionário que não está rendendo, mudar um departamento que está indo mal ou tomar decisões que chateiem algumas pessoas, mas que são para o bem de todos. A terceira dica de O Príncipe fala sobre o tempo certo e a coragem para agir. Maquiavel reparou que a sorte joga um papel importante na vida, mas os líderes preparados conseguem dar um jeito nas surpresas. Ele disse que a sorte ajuda os audaciosos, mas a audácia tem que vir com um mapa na mão e a cabeça no lugar. As pesquisas de hoje em dia sobre como tomar decisões confirmam o que Maquiavel já sabia. Os líderes que pensam rápido, pedem conselhos para quem entende do assunto e metem a mão na massa, costumam ter mais sucesso do que os que se jogam de cabeça ou ficam paralisados pensando demais. O segredo é saber a hora de agir e a hora de esperar. Olha os empreendedores de sucesso. Eles nunca têm todas as informações quando lançam um produto novo ou entram em um mercado diferente, mas têm o suficiente para tomar decisões inteligentes. Sabem que esperar pela certeza é perder o bonde da história. Arriscam porque sabem que liderar é decidir sem ter todas as cartas na mesa. A quarta lição é entender o que move as pessoas. Maquiavel dizia que um bom líder precisa saber o que interessa, o que assusta e o que faz cada um vibrar. Não é para manipular ninguém, é para usar a inteligência emocional a seu favor. Quando você entende o que faz seus funcionários, clientes e parceiros darem o sangue, você encontra soluções que agradam a todos. Consegue prever quando alguém vai torcer o nariz para uma ideia nova e resolve as pendências antes que elas virem um problemão. Une forças para fazer as mudanças acontecerem, porque sabe como mostrar que elas são boas para cada um. Lembra dos líderes que te marcaram? Eles provavelmente sabiam o que era importante para cada pessoa. Falavam com o engenheiro sobre a perfeição do projeto, com o vendedor sobre a alegria do cliente e com o investidor sobre o dinheiro que ia entrar. Não queriam enganar ninguém, mas sim se conectar com o que cada um valorizava. A quinta dica é saber usar o chicote e o pirulito. Maquiavel dizia que o líder tem que saber recompensar e punir. Hoje em dia, a gente chama isso de equilíbrio entre dar apoio e dar ordens. Os líderes que fazem sucesso criam um ambiente onde o bom trabalho é reconhecido e valorizado, e o trabalho porco tem as suas consequências. Esse equilíbrio é fundamental para ter credibilidade e justiça. A equipe precisa saber que o esforço vale a pena e que as regras valem para todos. Os líderes que só sabem dar presentes, mas nunca resolvem os problemas, perdem o respeito e a moral. Os líderes que só sabem dar bronca criam um clima pesado. Juntando as duas coisas, você cria uma cultura de excelência. Mas olha só o que os livros de liderança não te contam sobre como colocar tudo isso em prática. A sexta lição de Maquiavel é sobre fazer o que precisa ser feito, e não o que a gente gostaria de fazer. Às vezes, o líder tem que escolher entre o sonho e a realidade. Isso pode significar trocar pessoas de lugar, acabar com parcerias que não dão mais resultado ou cortar gastos que vão deixar gente chateada. O importante é entender que fugir das decisões difíceis não faz os problemas sumirem. Só adia a solução, e ela fica mais cara e dolorosa. Maquiavel sabia que liderar é engolir o choro no presente para evitar a tragédia no futuro. Pensa em como isso se aplica ao desempenho da equipe. Dar um toque no funcionário que não está rendendo, com um feedback sincero e um plano de ajuda, é chato, mas resolve. Deixar a situação se arrastar afeta a moral da equipe, a produtividade e, no fim das contas, exige medidas mais drásticas, como demissão ou mudança geral. A bronca no começo é mais humana para todos. A sétima lição de O Príncipe é sobre construir e manter alianças. Maquiavel já dizia: ninguém vence sozinho. Para liderar de verdade, você precisa de uma rede de apoio e de gente que pensa parecido com você. Liderar é criar laços e fazer o bem para os outros, sem esquecer dos seus objetivos.
As pesquisas de hoje em dia mostram que os líderes que mais fazem sucesso são os que sabem unir forças, entendem que para mudar as coisas é preciso ter o apoio de muita gente, investem tempo para entender os diferentes pontos de vista e encontrar um terreno comum, mesmo quando ninguém concorda em tudo. Lembra dos líderes que conseguiram fazer grandes mudanças nas empresas? Eles gastaram um tempão antes de anunciar as novidades, convencendo os influenciadores, acalmando os nervos e criando planos que beneficiassem a todos. Sabiam que a qualidade dos relacionamentos é que define se os sonhos vão virar realidade. A oitava lição, e talvez a mais importante, é sobre o equilíbrio entre os princípios e a prática. O príncipe não manda jogar a moral no lixo, mas reconhece que seguir uma regra à risca sem pensar nas consequências pode dar ruim. Os líderes que fazem a diferença desenvolvem o que os filósofos chamam de sabedoria prática, a capacidade de aplicar as regras em cada situação, respeitando tanto a lei quanto a realidade. Isso exige pensar fundo nos valores, nas consequências e em como as intenções e os resultados se misturam. Por exemplo, ser honesto é fundamental, mas às vezes falar a verdade sem pensar pode machucar inocentes ou estragar relacionamentos importantes. Os líderes espertos sabem manter a integridade nessas horas. Podem adiar uma notícia até o momento certo, dar um jeito de falar a verdade sem ofender ou encontrar outras soluções que respeitem tanto a honestidade quanto a compaixão. Os líderes que fizeram história dominaram algo que vai além de qualquer receita de bolo. Aprenderam a pensar sobre o poder, a influência e o que move as pessoas de um jeito que transforma o mundo para melhor. A nona lição de Maquiavel fala sobre essa forma inteligente de liderar. Ele percebeu que os líderes de sucesso não dependem só do carisma ou da inspiração, mas criam sistemas que funcionam, não importa quem esteja no comando ou o que aconteça. Isso significa criar empresas com regras claras, canais de comunicação abertos e formas de tomar decisões que dão resultado sempre. Significa formar outros líderes para que o sucesso não dependa só de você. Maquiavel sabia que liderar de verdade é construir instituições e não só ganhar uns troféus. Pensa em como isso se aplica à gestão de equipes. Os líderes que mandam bem definem metas claras, dão feedback constante e criam oportunidades para os funcionários crescerem. Criam um ambiente onde as boas ideias aparecem naturalmente, porque as regras e os incentivos estão alinhados com o que se quer alcançar. Essa forma inteligente de trabalhar diminui a necessidade de ficar dando ordens o tempo todo e melhora o desempenho geral. A 10ª dica de O Príncipe é sobre o que Maquiavel chamava de economia de força. É saber quando dar o sangue e quando guardar energia para as batalhas mais importantes. Os líderes que fazem a diferença não tratam todos os desafios como se fossem a Copa do Mundo. Sabem quais problemas merecem toda a atenção e quais podem ser resolvidos sem gastar muita munição. Essa dica vale para tudo, desde responder e-mails até planejar o futuro da empresa. Os líderes que respondem a todos os pedidos com a mesma intensidade se afogam no trabalho e perdem a chance de brilhar no que realmente importa. Os que sabem separar o que é urgente do que é importante, o que é tático do que é estratégico, os problemas que eles mesmos têm que resolver daqueles que podem passar para outros, ganham tempo para fazer coisas que realmente mudam o jogo. Pensa nos líderes que parecem fazer um monte de coisas sem perder a calma e o foco. Eles dominam essa economia de força. Dizem não para oportunidades boas para dizer sim para as incríveis. Sabem delegar tarefas para poderem se concentrar nas decisões que só eles podem tomar. Entendem que a atenção do líder é um recurso valioso que tem que ser usado com inteligência. A 11ª dica de Maquiavel é sobre aprender com os sucessos e com os fracassos, sem se apegar demais a nenhum dos dois. Ele percebeu que a vida dá muitas voltas. E os líderes que se acham demais quando ganham ou se desesperam quando perdem, acabam se dando mal. O segredo é manter a cabeça no lugar, não importa o que aconteça. Essa força mental é a coisa mais importante para um líder, e quase ninguém dá bola para ela. Os líderes vivem na corda bamba, recebem críticas o tempo todo e têm que tomar decisões com consequências pesadas.
Os que conseguem manter a calma nas vitórias e nas derrotas tomam decisões melhores, porque não deixam as emoções atrapalharem. Modernas pesquisas no campo da psicologia da liderança confirmam: liderar, em sua essência, transcende a mera busca por poder pessoal. É, acima de tudo, assumir a responsabilidade pelos resultados que impactam a vida de outras pessoas. É sobre tomar decisões que beneficiem o coletivo, mesmo que isso signifique sacrifícios pessoais ou impopularidade. Essa visão de liderança como serviço e não como privilégio permeia a obra O Príncipe. Embora muitas vezes negligenciada em favor das passagens mais controversas sobre poder e estratégia, o líder ideal de Maquiavel é aquele que aceita o fardo de escolhas difíceis para proporcionar estabilidade, prosperidade e segurança aos demais. A pesquisa moderna em liderança corrobora essa perspectiva, demonstrando que os líderes mais eficazes e sustentáveis são aqueles que veem seu papel como a criação de valor para suas organizações, suas equipes e suas comunidades, e não apenas o avanço de seus próprios interesses. Eles compreendem que a verdadeira autoridade emana da competência demonstrada em servir aos outros, e não de sua posição ou título. A lição número 16 e final de O Príncipe aborda o cultivo da sabedoria prática por meio da experiência e da reflexão. Maquiavel enfatizava que a liderança eficaz não pode ser aprendida apenas por meio da teoria, mas requer a aplicação contínua de princípios às situações do mundo real, seguida por uma avaliação honesta dos resultados e ajuste das abordagens. Isso significa encarar cada desafio de liderança como uma oportunidade para aprimorar o julgamento, buscar feedback de conselheiros de confiança e estar disposto a reconhecer quando as abordagens iniciais precisam ser modificadas. Significa estudar os resultados das decisões não para se arrepender, mas para melhorar os processos de tomada de decisão futuros. Pense em como os mestres artesãos desenvolvem suas habilidades por meio da prática deliberada e do refinamento contínuo da técnica. Líderes eficazes abordam seu desenvolvimento de maneira semelhante, trabalhando conscientemente para aprimorar aspectos específicos de sua capacidade de liderança por meio de esforço focado e autoavaliação honesta. A 15ª lição de O Príncipe aborda o equilíbrio entre confiança e humildade. Maquiavel observou que líderes eficazes devem projetar confiança suficiente para inspirar os outros, ao mesmo tempo em que mantêm humildade suficiente para continuar aprendendo e se adaptando. Esse equilíbrio é crucial, porque o excesso de confiança leva a decisões ruins, enquanto a falta de confiança mina a credibilidade da liderança. Líderes confiantes correm riscos calculados, tomam decisões difíceis e persistem em meio a contratempos temporários porque acreditam em sua capacidade de superar desafios. Mas líderes humildes buscam conselhos, reconhecem erros e reconhecem que seu sucesso depende das contribuições de muitas pessoas. Essa combinação cria líderes decisivos e adaptáveis. Considere como isso se aplica à cultura organizacional. Líderes eficazes preservam elementos culturais que sustentam o alto desempenho, a colaboração e o comportamento ético, ao mesmo tempo em que atualizam práticas que não servem mais à missão da organização. Eles podem manter fortes compromissos com o atendimento ao cliente, ao mesmo tempo em que adotam novas tecnologias que prestam esse serviço de forma mais eficaz. Eles preservam práticas de promoção meritocráticas, ao mesmo tempo em que atualizam as estratégias de recrutamento para atrair grupos de talentos mais diversificados. Imagine, por exemplo, uma empresa que valoriza o jeitinho brasileiro para resolver problemas, mas também implementa novas ferramentas de gestão para otimizar processos. A 14ª lição diz respeito ao uso estratégico da comunicação. Maquiavel compreendia que a forma como os líderes se comunicam muitas vezes importa tanto quanto o que eles comunicam. Líderes eficazes adaptam sua mensagem não para manipular, mas para garantir que informações importantes sejam recebidas e compreendidas por diferentes públicos, que podem ter diferentes históricos, interesses e preferências de comunicação. Isso significa entender que o engenheiro precisa de detalhes técnicos,
O diretor financeiro precisa de análise de custo-benefício e o representante de atendimento ao cliente precisa entender o impacto nas relações com os clientes. Significa comunicar a visão de forma a inspirar, ao mesmo tempo em que fornece etapas de ação concretas que as pessoas podem implementar. Significa saber quando comunicar por meio de canais formais e quando conversas informais são mais eficazes. Pense em líderes cujas comunicações produzem consistentemente os resultados desejados. Eles provavelmente gastam um tempo significativo considerando não apenas o que querem dizer, mas como seu público interpretará e responderá a diferentes formas de apresentar a mesma informação. Eles entendem que a eficácia da comunicação é medida pelos resultados, não pela eloquência da mensagem. A 13ª percepção de Maquiavel envolve o que os teóricos modernos da liderança chamam de consciência situacional. O príncipe enfatiza que líderes eficazes coletam continuamente informações sobre as condições em mudança em seu ambiente. Isso significa entender não apenas o que está acontecendo dentro de sua esfera imediata de controle, mas também tendências mais amplas que podem afetar o sucesso futuro de sua organização. Essa capacidade de varredura ambiental separa líderes reativos de líderes proativos. Líderes reativos respondem a problemas depois que eles se tornam urgentes. Líderes proativos identificam potenciais desafios e oportunidades enquanto ainda há tempo para preparar respostas adequadas. Eles constroem redes de inteligência que fornecem alertas precoces sobre mudanças importantes em seu cenário competitivo, ambiente regulatório ou expectativas das partes interessadas. A 12ª lição de O Príncipe aborda a relação entre inovação e tradição. Maquiavel argumentava que líderes eficazes devem entender quais práticas estabelecidas desempenham funções importantes e quais se tornaram obstáculos ao progresso. Isso requer um profundo raciocínio sobre a diferença entre princípios atemporais e métodos desatualizados. Mas entender quando preservar e quando transformar requer um nível de pensamento estratégico que a maioria das pessoas nunca desenvolve. Líderes bem-sucedidos conseguem distinguir entre valores essenciais que devem permanecer constantes e abordagens operacionais que devem evoluir com as circunstâncias mutáveis. Eles entendem que algumas tradições existem porque resolvem problemas importantes, enquanto outras persistem simplesmente devido à inércia. A habilidade reside em fazer essas distinções com precisão e comunicar mudanças de forma a honrar o que é valioso do passado, ao mesmo tempo em que abraça a evolução necessária. Os líderes mais eficazes desenvolvem o que os pesquisadores chamam de habilidades de regulação emocional. Eles podem experimentar toda a gama de emoções humanas sem permitir que essas emoções orientem decisões impulsivas. Eles processam contratempos como oportunidades de aprendizado em vez de fracassos pessoais. Eles celebram sucessos sem perder de vista os desafios contínuos e as oportunidades de melhoria. Imagine um líder que, ao invés de se desesperar com a queda nas vendas, reúne a equipe para analisar os dados e encontrar novas estratégias. O Príncipe nos ensina, em última análise, que a liderança é um dos empreendimentos mais complexos e exigentes da humanidade. Requer a integração de pensamento estratégico, inteligência emocional, raciocínio moral e habilidades práticas a serviço de resultados que beneficiem os outros. As percepções de Maquiavel permanecem relevantes após 5 séculos porque abordam aspectos fundamentais da natureza humana e da organização social que transcendem circunstâncias históricas específicas. Esses princípios não são meros conceitos acadêmicos, mas ferramentas práticas que podem transformar sua eficácia, quer você esteja liderando uma pequena equipe ou uma grande organização. A questão não é se você enfrentará situações que exijam essas capacidades, mas se estará preparado quando esses momentos surgirem.
Entender a verdadeira mensagem de Maquiavel significa reconhecer que liderança ética e eficácia estratégica não são opostos, mas aspectos complementares do mesmo conjunto de habilidades. Os líderes que criam mudanças positivas duradouras são aqueles que combinam um compromisso genuíno em servir os outros com uma compreensão sofisticada da natureza humana e da dinâmica organizacional que o Príncipe oferece. O mundo precisa de líderes que possam navegar pela complexidade com sabedoria, tomar decisões difíceis com coragem e construir instituições que sirvam ao bem comum. Essas capacidades não podem ser desenvolvidas apenas por meio de pensamento positivo ou boas intenções. Elas exigem o tipo de pensamento rigoroso sobre os desafios de liderança que Maquiavel foi pioneiro e que permanece essencial para qualquer pessoa que leve a sério fazer uma diferença significativa. Mas talvez a questão mais importante não seja o que essas percepções significam na teoria, mas como elas moldarão sua abordagem aos desafios de liderança que você enfrenta. Você desenvolverá a compreensão sofisticada da motivação humana que lhe permita construir coalizões para mudanças positivas? Você cultivará a resiliência emocional que permita um pensamento claro sob pressão? Os princípios existem, mas seu impacto depende inteiramente do seu compromisso em dominá-los por meio da prática disciplinada e do aprendizado contínuo. Se esta exploração da sabedoria estratégica de Maquiavel forneceu percepções valiosas para o seu desenvolvimento de liderança, considere apoiar este canal com um valeu demais. Essa ajuda financeira nos permite continuar trazendo análises aprofundadas de princípios atemporais que podem transformar sua eficácia como líder. Seu apoio ajuda este canal a alcançar mais longe e criar mais conteúdo que desafia o pensamento convencional, ao mesmo tempo em que oferece sabedoria prática para a aplicação no mundo real.